Tudo certo? Então vamos lá, pessoal, retomando a aula aí sobre o fantástico mundo do Luhmann. Agora, especificando um pouquinho mais as consequências dessa abordagem para o direito, tá? Tem um slide aí com todos os sistemas, não todos não, mentira, mas alguns dos principais sistemas e sua especificação. No direito, então, para a gente começar esse papo, o Código do Direito é lícito e ilícito, ou seja, ele lê, né, como que o direito observa o mundo a partir do Código lícito e ilícito, tá? Então, por exemplo, a economia olha o mundo a partir do Código ter e não ter. O direito olha o código a partir olha o mundo a partir do código lícito e ilícito, tá? A função dele, a gente já vai falar sobre isso, é a generalização congruente de expectativas normativas, calma, tá? A gente já vai falar sobre isso. E o seu programa, o que é o programa? O programa é a forma a partir do qual o sistema decide, né? Então, se você lembrar ali do Kelsen, a gente já tinha falado um pouquinho sobre isso, lembra aquela formulinha do Kelsen? Né? Só tirar aqui o acoplamento. Bora, acoplamento. Tchau. Eita. Tem uma outra. A deve ser B. Isso aqui é o Kelsen, lembra? Para explicar justamente o que? A relação de imputação, né? É que isso é importante lembrar. Se é A, o que é A? No Kelsen, né? Prova objetiva, teste adora. Tem umas 7 provas absolutamente iguais da defensoria com a mesma pergunta, tá? O A, o que é o A? É o ilícito, né? Se é o ilícito, se há então um crime, por exemplo, deve ser B. O que é B? É a sanção, tá? Isso é o que o Luhmann chama de programa condicional. Por que condicional? Porque tem uma condição, se tiver algo, a condição é se tiver algo, logo teremos uma consequência, tá? Ou seja, isso é basicamente como o direito opera. Então ele opera através do código lícito e ilícito, sua função de generalização congruente de expectativas normativas, e depois, né, tudo isso é regido, né, é movimentado pelo programa condicional do tipo, se é algo, então deve ser alguma outra coisa. Não necessariamente sanção, tá? Não necessariamente pena. É uma das principais discussões aí depois em direito penal. A gente vai falar rapidamente sobre isso, tá? Pessoal, o direito, então, como subsistema social da sociedade funcionalmente diferenciada. Você tem que começar a falar sobre isso. Fala sozinho, na frente do espelho, com quem você quiser. Então, o direito como subsistema social da sociedade funcionalmente diferenciada. Tá? O que a gente já sabe falar sobre esse direito? Que ele é autopoético. Significa que ele é autopoético, operacionalmente fechado, cognitivamente aberto, que ele tem um código específico, que é lícito e ilícito, que ele atua através de um programa específico, condicional, então. Estou falando rápido de propósito para que você lembre que esses conceitos vocês têm que estar na cabeça. É isso que vai estar na tua prova, sem dúvida alguma, caso caia aluno, tá? Isso vai estar lá. Eu recuperei algumas questões aí para a gente voltar a pensar o direito, né? Antes de mais nada, o direito na sociedade moderna, o que ele faz? Ele rompe com o direito natural. Lembra? O que era aquele direito natural? Com certeza vocês viram isso com Kelsen, verão isso com Bob, entre outras questões. Mas o direito natural repousa na ideia o quê? De algo, um centro de certeza transcendental que explica tudo. Né? Então, o direito natural diz respeito ao quê? É uma relação hierárquica. Tem Deus, né? E depois disso eu derivo toda uma série de direitos naturais, imutáveis. Tá? É essa a ideia que o Luhmann busca contrapor. Ele fala, o direito moderno, o direito da sociedade funcionalmente diferenciada, ele não funciona assim. Tá? Só um instante, voltei para o seu desespero. Olha lá, Luhmann, como é que funciona então? Ele rompe com o direito natural, tá? Então, lembra, o direito natural tem essa ideia de que a legitimidade, ela está onde? Numa instância superior, né? É isso que você não pode esquecer. O direito moderno não tem nada a ver com isso. Mas César, eu sempre ouvi falar que o direito deve respeitar a dignidade da pessoa humana acima de tudo. Tudo bem, não para o Luhmann, tá? E entenda isso. Para a tua prova, se cair Luhmann, você tem que ligar a tua chavezinha, teu botãozinho que fala, não é assim que funciona o mundo para o Luhmann, tá? Então, para o Luhmann, não existe uma legitimidade, né, que venha de fora do direito.
né, de valores, da democracia, da paz perpétua, dos direitos humanos. A legitimidade tem que ser construída internamente. A gente vai falar sobre isso nos próximos 40 minutos, meia hora, tá? Mas vá lembrando sempre disso. Fica com isso aí, com uma pulga atrás da orelha, porque isso é importante, tá? O que isso significa? Como que é o direito da sociedade moderna? É um direito caracterizado pela sua, atenção, positividade. O que significa positivação do direito? Tá? Cuidado também com esse conceito. Aí não tem como fugir, pessoal. Ainda mais prova, teste. O que importa é você saber lidar com esses conceitos, tá? Positividade. Positividade em Luhmann, positivação, nada mais significa, tá, de que o direito, olha só, o direito ele é estabelecido e ele é validado por decisões. É isso que significa positividade para Luhmann, tá? Então, cuidado, principalmente nas discussões que existem em outros autores entre direito positivo e direito natural. Em outras discussões com outros autores, esses outros autores, Kelsen, Bobbio, tendem a ler direito positivo como se fosse norma, legislação. Então, a positivação do direito, a legislação que existe. Não é isso em Luhmann, tá? Cuidado. Típica questão de primeira fase. Positividade em Luhmann nada mais significa de que um direito que é posto e validado por decisões jurídicas. Presta atenção, eu não falei nada sobre legislação. Eu já falei para você naquela pergunta da Sheila que o Luhmann rompe radicalmente com a ideia de que as decisões estão subordinadas à legislação. Luhmann não fala disso. Para o Luhmann isso é fruto de uma abordagem bastante rasa do direito que não consegue entender como ele funciona na sociedade. Então, lembrem-se sempre disso, tá? Por isso que ali no slide vai estar colocado para você. A decisão estabelece e valida o direito, ou seja, a decisão, ainda que altere radicalmente o direito, ainda que uma decisão altere radicalmente o direito, ele recebe o seu significado do próprio sistema jurídico, tá? Por que isso é importante, pessoal? Isso significa, e volto a insistir na dramaticidade desse argumento, que vai ser uma das principais discussões com o Luhmann, torna-se muito difícil você defender uma legitimação do direito, por exemplo, para fins humanistas. É aí que está a grande polêmica com Luhmann, tá? E é aí que você tem que tomar cuidado. Porque inúmeros autores buscam legitimar o direito, falando, opa, mas o direito serve para quê? Ele se legitima como? Né? A resposta do Luhmann, que você já sabe que está no teu edital, ele se legitima pelo procedimento. Eu não falei ainda sobre isso, a gente vai chegar lá, mas eu vou repetindo para você ir literalmente fazendo que isso entre na sua cabeça. Legitimação pelo procedimento em Luhmann. Ou seja, não é uma legitimação por valores, não é uma legitimação por um mundo melhor. Não tem nada disso, não tem carga normativa no Luhmann. E quando eu definir procedimento para você, daqui a um tempinho, você vai ver como o conceito de procedimento, evidentemente, ele não tem nenhuma carga normativa, zero. Eu já adianto o argumento, o procedimento para o Luhmann vai ser a disposição para que você aceite uma decisão sem conteúdo determinado. Para pensar. Se a legitimidade do direito para o Luhmann depende do procedimento, e se o procedimento para o Luhmann nada mais é do que a sua disposição em aceitar uma decisão cujo conteúdo ainda não foi estabelecido, olha como isso se encaixa perfeitamente no argumento luhmanniano. Perceba, não tem carga normativa, ele não está falando que você vai concordar com o argumento pró-generalidade da pessoa humana ou contra, não é isso. Porque para ele tanto faz, para ele o direito vai operando e vai se atualizando e se tornando cada vez mais complexo. Se isso vai na direção X, Y ou Z, não é um problema para o Luhmann. Atenção a isso, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, isso significa que a legitimação do direito, legitimação pelo procedimento, a gente vai especificar isso, ela decorre da premissa previamente colocada, que eu tenho falado para você insistentemente. O que significa? Tal legitimação não pode encontrar fundamento em outra instância externa
ao direito. Não dá para você falar, por exemplo, que a última dimensão que legitima o direito é a ética. Não tem isso. Por mim, isso é impossível. Não é isso. Tá? A legitimação ela tem que vir a não ser o que? De si mesmo. O direito não pode intervir diretamente em outros subsistemas sociais. Pessoal, esse é o ponto mais polêmico do Luhmann. Por isso que é importante você sempre lembrar que quando o Luhmann escreve isso e está abordando e discutindo essas questões com outros autores, com seus alunos, enfim, o Luhmann é um sociólogo. Tá? Ele não está falando que, então, não devemos ter um fundamento. O que ele está falando ainda que você queira ter um fundamento para falar que o direito, enfim, deve respeitar a ética, entenda, o direito não funciona assim. Saiba diferenciar a tua expectativa de como você acha que o direito deveria ser, de como o direito funciona. É isso que o Luhmann sempre fala. As teorias rivais, as teorias do mercado aí que falam sobre o direito, para ele, não conseguem descrever como o direito funciona. Por quê? Porque tem essas premissas de falar que o direito sempre deve se orientar por um mundo melhor, pela dignidade da pessoa humana, pelo respeito e promoção aos direitos humanos, pela construção coletiva de um contexto de paz perpétua. Nada disso para o Luhmann faz sentido. Tudo isso seriam coisas maravilhosas se acontecesse. Mas o Luhmann fala, olha, é melhor a gente entender como a sociedade funciona, e é uma descrição, e ela tem funcionado assim, do que você partir da perspectiva normativa de que o direito deveria fazer tudo isso que você quer que ele faça. Tá? Ou seja, entenda os limites, entenda como o direito funciona. Então, cuidado com isso, porque volto a insistir. O pessoal do direito tende a ler o Luhmann, então, como se fosse um autor reacionário, um autor conservador, um autor que é contra a humanidade. Não é isso. Tá? O Luhmann é contra a inserção desse tipo de argumento numa análise científica, que para o Luhmann é muito pobre. É a velha discussão. A pessoa que consegue falar sobre isso, 3 minutos depois ela está falando sobre princípios para lá, princípios para cá, de alguma forma a gente legitima isso. O Luhmann está falando, não dá, a gente tem que ter um nível conceitual, teórico, metodológico muito mais aprofundado. É esse o argumento do Luhmann. César, eu não concordo. Tudo bem, mas na tua prova, lembra disso. Porque na tua prova não importa se você concorda, tá? Lembra disso, eu sempre falava isso. Sempre que depois tinha o concurso, alguém mandava e-mail. Professor, caiu uma questão, eu falei isso, tá certo? Não. Por quê? Porque uma coisa é aquilo que você acha que não funciona. Outra coisa é que você tem que responder na prova. Então, por isso que eu sempre foco nisso. É assim para o Luhmann, tá bom? Se a gente gosta, senão a gente pode discutir isso em outros contextos muito mais agradáveis do que um concurso público. Vamos lá. Pessoal, entrando agora em alguns conceitos terríveis também, mas que você tem que saber, tá? Não tem muita escapatória. Contingência, expectativas cognitivas e normativas e, por fim, função do direito, né? Eu botei uma frasezinha ali para a gente começar a brincar com isso. No mundo há sempre um imbricamento entre contingência e expectativa. Que raios isso significa? Contingência, pessoal, o conceito de contingência é tudo aquilo que não é necessário que aconteça, mas é possível. Tá? Então, tudo aquilo que remete àquilo que não é necessário, mas é possível. E o Luhmann sempre brinca com isso porque no mundo cada vez mais complexo você tem uma complexidade cada vez maior no sentido de possibilidade de comunicação, né, de aprendizado. Lembra, cada um desses sistemas sociais constrói sua própria realidade. Cada um desses sistemas sociais constrói uma narrativa sobre como o mundo é. O direito constrói uma narrativa sobre como o mundo é. A política é outra, a economia é outra. Tá? Olha o nível de complexidade disso. Tudo bem? Nesse contexto, pessoal, as interações entre eu e você, preste atenção num outro conceitinho aí, não está aqui, mas eu coloco aqui na lousa. Sempre pego errado, é impressionante. Alter e ego. Que? Ó. Tá? Basicamente substitua. Sabe quando você fala para alguma pessoa, olha, eu sou eu, você é você? Então, o Luhmann usa isso, alter e ego. Tá? É basicamente isso. Alter e ego. Qual que é o tipo de relacionamento entre alter e ego? Pensa entre dois sujeitos, entre dois sistemas, tanto faz. Pessoal, no mundo cada vez mais complexo, a gente sempre age pautado por expectativas. Tá? Esse é um tema luhmanniano característico e que vai ser muito aprofundado, o pessoal do direito vai adorar essa discussão. Isso é meio bobo, mas é absolutamente basilar.
Né? O Luhmann até brinca, por exemplo, você tem expectativas simples que você sequer entende que são expectativas. Por exemplo, você não pensa todo dia, no dia seguinte, se o sol vai nascer ou não. Você naturaliza essa expectativa. Né? Então, várias expectativas que nós temos sobre o mundo, nós naturalizamos. Tudo bem. Mas, no nível de complexidade cada vez maior, é muito comum que as pessoas se relacionem de que forma? Construindo expectativas sobre o tipo de conduta que fulano vai ter. Em uma sociedade cada vez mais complexa, isso significa que eu sempre tento, de uma certa forma, antecipar o futuro. Eu tenho expectativas sobre X, sobre Y, sobre Z. Tudo bem. Olha o argumento. Se eu tenho cada vez mais expectativas, também é razoável dizer, que, já que o mundo não é um conto de fadas, que essas expectativas podem ser defraudadas. Ou seja, eu posso simplesmente estar absolutamente equivocado quanto à minha expectativa. Tudo bem? Ora, a grande pergunta para o Luhmann é, legal, o que acontece e o que eu faço, como me posiciono diante de uma expectativa defraudada? Ou seja, eu tinha uma expectativa em relação à pessoa, não aconteceu o que eu achei que ia acontecer. O que acontece? Tá? Dois tipos possíveis. Nos seus slides aparece como adaptar a expectativa, e isso você vai colocar na tua cabeça como expectativa cognitiva. Manter a expectativa significa expectativa normativa. Pessoal, é mais complicado do que parece. Tá? Muito mais simples, tá? Não é esse nível de complexidade. Basta você pensar especificamente no direito. Por quê? O que o Luhmann brinca aqui? É importante vocês perceberem isso. A pessoa, quando está andando no dia a dia e tudo mais, ela não age pensando que a todo tempo ela será assaltada. Tá? E lembre-se sempre, o Luhmann está falando sobre o contexto da vida dele em Bielefeld, uma cidadezinha na Alemanha. Então, ele está falando, olha, você não tem expectativa, você não pensa toda hora nisso, né? De que ou eu vou ser assaltado, ou vai acontecer alguma coisa. Você tem a expectativa de que nada disso vai acontecer. E por isso mesmo que eu me desloque, que eu faço tantas coisas, sem ter que pensar a todo instante o que vai acontecer. Porque se eu tivesse que a todo instante pensar se as minhas expectativas quanto ao posicionamento dos outros, de terceiros, se isso vai acontecer ou não, eu vou ficar imóvel. Eu não faço nada. Se você está estudando para o público, você já teve direito penal, isso tem tudo a ver em direito penal quando você vai discutir as ações neutras, né? Isso tem tudo a ver com uma série de questões que vão ter bastante impacto no direito penal. Ou seja, eu estou atuando num contexto em que eu vou naturalizando expectativas. Só que quando algo de errado acontece, como que eu lido? Diante de uma defraudação da expectativa, eu posso simplesmente abandonar a minha expectativa e falar, bom, a expectativa está errada, e mudo a expectativa. Isso é expectativa cognitiva. Cognitiva por quê? Porque é o aprendizado. Ela aprende com a experiência. Tá? Então, por isso que ela tem esse conceito. Uma expectativa cognitiva, ela aprende com a realidade que a defraudou. Né? Então, ela aprende com aquela ruptura. E ela muda. Tudo bem. Eu já falei para você que o direito, qual que é a função do direito? Generalização de expectativas normativas. Então, isso não nos interessa. O que nos interessa? Expectativa normativa. Adivinha, a expectativa normativa é aquela que, mesmo diante da defraudação, ela se impõe. Você não abre mão dela. Você continua com aquela expectativa. Então, por exemplo, se eu tinha expectativa de, ao vir para cá, não ser assaltado e fui assaltado, eu terei qual tipo de posicionamento após isso? Eu vou manter minha expectativa, por exemplo, de não ser assaltado. Então eu vou dar, por exemplo, início a um processo judicial. Olha como isso tudo se relaciona com o direito. Perceba, se eu simplesmente abro mão e falo não vou fazer nada, para o Luhmann isso é problemático. Isso significa que você está diante de uma expectativa cognitiva. As expectativas normativas, elas se mantêm. Ou seja, é aquele tipo de... Isso você tem que guardar. Segurança em termos de expectativa. Pessoal, isso é fundamental. Isso é mais uma questão que tem total carinha de prova de primeira fase. Por quê? O Luhmann está dizendo que você tem que ter a certeza quanto ao comportamento de terceiros? Resposta, não. Quem
Quem vai dizer isso são as outras teorias que falam, olha, a norma, ela estabelece o quê? O comportamento. E as pessoas vão agir de acordo com aquele comportamento. Para o Luhmann, não. Para o Luhmann, a norma condensa, materializa uma expectativa de comportamento. Eu não sei se aquela pessoa vai se comportar daquela forma. Tá? Isso pode parecer pouca coisa, mas a influência disso no direito penal é absurda quando você for discutir teoria da imputação. Tá? Então, o Luhmann, o direito, o que o direito precisa fazer? O direito vai ser justamente, presta atenção, vai ser justamente o sistema social que tem como função generalizar entre todos nós em 3 dimensões que estarão no slide, calma, generalizar entre todos nós as expectativas normativas, ou seja, aquelas expectativas que, quando defraudadas, nós não abandonamos. Essa é a função do direito. Então, o direito não tem a função de promover o bem comum, por exemplo, como outras teorias colocam. O direito não tem a função de determinar comportamento pelo bem comum, por exemplo. Não. Para o Luhmann, o direito tem a função tão somente de generalizar uma expectativa, ou seja, algo que se coloca no futuro, não agora, sobre um comportamento. É isso que o direito faz. Isso é importante para perceber a especificidade do argumento luhmanniano e para não cair em pegadinhas em prova objetiva. Vem cá. Como está no seu slide? Não é possível determinar o comportamento de uma pessoa cuja atuação nesse ou naquele sentido é sempre uma possibilidade. Perceba, tantas outras teorias vão afirmar exatamente o contrário, vão falar que a norma determina sim a conduta. Então é importante que vocês percebam essa variabilidade entre os autores. Você já sabe, concurso público, você quer ser feliz com o concurso público, mas o concurso público não vai te deixar feliz no primeiro momento. Tá? Por quê? Porque no concurso público ele vai brincar com os autores, é sempre assim. Sabe aquelas perguntas terríveis com 4 afirmações? Para Bob Wilson, para Luhmann Y, para Kelsen Z, Beta diz que... É assim. Então, lembrem-se disso. Norma, em Luhmann, não determina conduta. É tão somente uma concretização, né, de uma expectativa possível quanto a um comportamento. Beleza? A forma que eu coloquei isso aqui no slide para você, para simplificar, é assim. O aumento da complexidade exige o quê? Mecanismos que consigam reduzir ou simplificar essa situação. Lembrem-se sempre. Imagina se você cotidianamente tivesse que parar para pensar em todas as possibilidades que existem no mundo de algo dar errado na tua vida, do momento que você acordou até o momento que você vai dormir. Não dá. Mas ainda que quando a gente pensa sobre isso, a gente fala, obviamente, não dá. Exato. E o que o Lula vai discutir é, legal, mas qual é esse mecanismo que permite que você sequer pense sobre isso na manhã do dia seguinte? Você não vai pensar, talvez porque você estudou no agora, mas sim, cotidianamente você não acorda e fala, quais são os mecanismos que vão permitir que eu tenha uma vida segura hoje? Não faz isso. Se faz, você precisa de ajudinha. Mas, esse é o ponto que o Luhmann é importante. Então, esses mecanismos, o direito é um deles. Esse é o ponto que você tem que entender. Né? O argumento é esse. Ele é um dos mecanismos que reduz, simplifica essa complexidade. Tá? Olha lá uma outra forma de dizer isso. É necessário uma instância que nos imunize contra erros e riscos, criando o quê? Certeza de comportamento? Nunca. Criando o quê? Segurança em termos de expectativas. Então, isso que tem que estar muito claro, já afirmei umas 12 vezes, vou afirmar mais umas 14. Luhmann, o que importa no direito não é certeza de comportamento, é segurança em termos de expectativas. Ou seja, é eu ter a segurança de que se a minha expectativa for defraudada, algo acontecerá. Ainda que, olha como isso é genial, ainda que eu não saiba qual será o resultado desse processo. Porque eu posso ser assaltado, eu posso ter algum problema tributário, qualquer coisa disso. Ainda que o processo continue, eu não sei de antemão como ele termina. Eu não sei, não tenho, mas isso não tem ser. Eu não sei como ele termina.
Esse é o ponto para o Luhmann. Então, o direito age nesse contexto. Ele é um mecanismo que reduz essa complexidade, né, e que generaliza as expectativas. Esse é, com certeza, o slide mais chato. Você vai me detestar pelo resto da sua vida por conta desse slide. Tudo bem, lidar com frustrações é importante, né? O Luhmann já diria. Como que o Luhmann observa o funcionamento do direito? A gente vai falar aqui, de forma calma, sem pressa, sobre generalização congruente de expectativas nas dimensões temporal, material e social. Com calma, vamos lá. A gente já sabe, então, que ele é um sistema que se baseia na generalização de expectativas normativas. A gente já sabe disso, tudo bem? Ok. Só que, como vocês já perceberam, nada no Luhmann é tão simples assim. Ele divide isso em 3 dimensões: temporal, social e material. Eu não sei se você que está acompanhando aí pela... Isso, YouTube, essas coisas aí. Você já está vendo aqui, mas o que importa é que você consiga ler isso aqui depois e falar, beleza. Não é do tipo, beleza, entendi, é isso aí, mas do tipo, ok, faz sentido. Tá? É isso aqui que importa. Mas antes de chegar aqui, vamos falar sobre as dimensões. Tá? Dimensão temporal, dimensão social e dimensão material. Não tem como chegar na legitimação pelo procedimento sem falar sobre isso. Tá? Eu não estou, perdendo seu tempo. Vamos lá. Dimensão temporal. Qual que é a função do direito? Você já sabe. Generalizar as expectativas. A minha única pergunta aqui que eu vou fazer é: como que o direito generaliza essas expectativas em cada uma dessas dimensões? Tudo bem? Como que o direito generaliza essa expectativa no plano temporal? Com norma. Com norma. Que, na maioria dos casos, prevê uma sanção como forma de absorção das frustrações. É só isso. Então, a dimensão temporal, como é que o direito vai cumprir sua função no que se refere ao tempo, nas questões temporais? Ele vai falar, olha, é simples. O direito cumpre sua função estabelecendo normas do tipo, eu já tirei, se é A deve ser B, né, que geralmente implicam uma sanção. Então, se você teve sua expectativa defraudada, como que o direito reage a isso no plano temporal? Falando, relaxa, tem a norma aqui. Ou a norma que está falando que se acontecer tal coisa, deve acontecer uma sanção, alguma outra resposta. Não necessariamente uma sanção. Muito menos não necessariamente uma pena. Luhmann não diz isso. Tá? Então, olha o mecanismo aí atuando. Acabei de falar para você que o direito precisa o quê? Generalizar expectativas normativas. Como ele faz isso no plano temporal? Com normas. Olha como a gente vai conseguindo preencher conceitos tradicionais a partir de uma outra abordagem. Então, norma diz respeito, no Luhmann, a essa dimensão temporal. Então, eu estabilizei, eu consegui levar essas expectativas como? Com normas do tipo se é A, deve ser B. Dimensão social, ou seja, como eu consigo generalizar as expectativas normativas na dimensão social. Resposta do Luhmann, via institucionalização, por exemplo, com procedimentos. Ou seja, o direito, e você já deve ter percebido isso na prática jurídica, ele tem uma série de procedimentos que não são neutros, né? Contratos, né? Os procedimentos, os contratos, a própria forma dele já pressupõe um tipo de subjetividade, já pressupõe um tipo de sujeito de direito, né? Talvez isso fique mais claro quando a gente discute no campo da teoria marxista. O que os autores vão falar? Olha, o direito burguês, o sujeito de direito é o sujeito o quê? Que quer propriedade privada, que tem direitos próprios, que tem garantias próprias, que tem deveres próprios, tudo próprio. Por quê? Não é por acaso. Essa é a crítica marxista. Ou seja, o contrato, ele não é neutro. Ele já tem, ele mesmo, né, uma forma de existência que pressupõe um monte de coisa. Um monte de coisa. E o Luhmann sabe disso. Só que o Luhmann lê isso não da forma crítica, por exemplo, como o Pachucanes colocaria. Mas ele vai dizer, olha, verdade, na dimensão social, o direito vai generalizar essas expectativas através de institucionalização, e ela até chama isso, consenso pressuposto, fictício, em alguns procedimentos, em algumas figuras contratuais. Exemplo concreto disso, pessoal.
caso você ache importante a questão de classe, tem gente que não acha, né? Enfim, vai saber. Tenta colocar a questão de classe no processo penal. Você não consegue. É impossível. Tenta colocar a questão de classe dentro de qualquer teoria da imputação jurídico penal. Você não consegue. Não dá. Não é A e C. Não dá. Ora, é exatamente isso que eu estou falando. Na dimensão social, você cria consensos fictícios, né, que naturalizam essas expectativas. Então, é elaborado, mas perceba como isso vai funcionando, perceba como a gente pode discutir a proximidade aí com outros autores. Tá? A última dimensão, material, tá? Eu sei que é chato, mas são os conceitos do Luhmann, tá? Não dá para chamar isso de outra forma. Dimensão temporal, dimensão social, dimensão material. Ou seja, qual que é a pergunta? Como a generalização congruente, por que é congruente? Porque são as 3 dimensões, pessoal. Não basta ter uma dimensão só. Por que a função é generalização congruente de expectativas normativas? Resposta: porque a generalização deve se dar no plano temporal, no plano social, no plano material. No material, como isso acontece? Via concretização de um conteúdo. Ou seja, aí é o único instante que o Luhmann abre brecha para valores, tá? Olha aqui, no slide está para você o seguinte: esse conteúdo ele pode assumir algumas formas: pessoas, papéis, programas e valores. Calma. E presta atenção, se você está atento ao seu edital, você já sabe que lá no final do seu edital, na parte do Luhmann, tem um ponto sobre a adoção de papéis. É exatamente isso, não tem como fugir. O que significa essa concretização por pessoas? Significa tão somente você concretizar aquele significado, por exemplo, a partir daquilo que o Weber chamava de um líder carismático. Uma pessoa, por exemplo, que te passa um conteúdo, que te passa um significado que você aceita. Né? Essa é uma forma de você generalizar a expectativa, através de pessoas. Já adianto, o Luhmann vai falar, mas o direito não funciona muito assim. É claro que, fazendo uma análise bastante atual, a partir de uma leitura luhmanniana, você identifica no nosso dia a dia como, em alguns casos, a concretização de um conteúdo aparece para as pessoas por meio de uma pessoa, tipo um juiz famoso. É um caso, e o Luhmann sabe disso. É exatamente o que ele está falando. Ele fala, olha, essa concretização da expectativa em relação a crimes de corrupção, vamos dizer assim, muitas vezes pode se apresentar por uma pessoa. O Luhmann sabe. Então, essa é uma forma de você concretizar. Mas existem mais 3. Via papéis, por exemplo, quando algumas pessoas acreditam que a imparcialidade do juiz já demonstra muito do conteúdo jurídico. Veja só, a imparcialidade do juiz, o juiz é um papel social. Esse é o ponto do Luhmann. Né? O defensor público é um papel social. O promotor também é. Mas esses papéis sociais, as pessoas, quando atuam nesses papéis sociais, elas automaticamente já comunicam o conteúdo para as outras partes. Né? Então, o juiz, a pessoa, quando ela está exercendo ali a magistratura, ela já comunica, por exemplo, a ideia de imparcialidade. César, isso é uma balela. Ninguém está falando que isso não é uma balela. Mas a questão é, isso é comunicado. Se você gosta ou não, e se existem inúmeras pesquisas para questionar isso ou não, isso é válido, mas entenda, o direito funciona assim. Então, é esse o ponto do Luhmann. Então, papéis sociais também ajudam o quê? A concretizar essa expectativa no plano da dimensão material. Tá? O que é mais claro, e é o que o Luhmann defende, isso também pode ser feito via programas, eu já falei para você. Né? No caso, são programas condicionais. Né? É o CA, então deve ser B. Por quê? De novo. Ora, olha como isso tem relação com a dimensão temporal. O programa condicional, ele fala, olha, não fica tão preocupado aí com a questão do conteúdo da expectativa. Por quê? Porque se ela for defraudada, olha aqui a resposta. Olha como você identifica nesse arcabouço teórico, em toda essa construção conceitual, essa preocupação do Luhmann. Como se dá essa generalização
das expectativas normativas. Então, a terceira possibilidade é via programas condicionais. E ainda tem, né, a quarta ali, que são os valores. Aí perceba, né, um nível crescente de abstração. Pessoas, papéis, programas, valores. Tá? Para o Luhmann, valores também podem concretizar conteúdo. Só que o que ele fala? A discussão dele é de fato com dignidade da pessoa humana, né? E conceitos próximos. Valores como estes são muito, mas muito abstratos. Consequentemente, você não consegue gerar decisões, porque as duas partes podem utilizar o mesmo argumento. E é verdade, né? Enfim, são inúmeros os casos, alguns até engraçadinhos, né? Sobre como, por exemplo, é a utilização do princípio de dignidade da pessoa humana. Ah, César, mas existe uma construção teórica que busca diferenciar princípios de normas, de valores. Sim, existe isso. O Luhmann sabe que existe. Mas ele fala, o direito, quando funciona, quando ele é operacionalizado, tanto faz se existe a diferenciação teórica. No dia a dia, isso é instrumentalizado. Vocês sabem muito bem, direitos humanos podem ser utilizados para coisas maravilhosas e para legitimar a guerra humanitária, né? Iraque, entre outras. Então, é esse o problema que o Luhmann está colocando. O que importa você lembrar? Qual é a função do direito? Vamos lá, falando em Luhmanoide. O direito é um subsistema social da sociedade funcionalmente diferenciada, caracterizado, de um lado, por um acoplamento operativo, né, um fechamento operativo, e do outro lado, de uma abertura cognitiva. Ele tem como função generalização de expectativas normativas, e essa generalização tem que ser o quê? Congruente. Por que congruente? Porque ela atua em 3 dimensões: temporal, social e material. Olha a frase. O direito positivo moderno, posto e validado por decisões, utiliza a sanção como um mecanismo privilegiado de absorver frustrações na dimensão temporal. O consenso fictício, procedimentos, para generalizar as expectativas na dimensão social, e os programas decisórios condicionais para, na dimensão material, obter decisões a partir dos esquemas se, então. Pessoal, por que isso é importante? É a cara de concurso público chegar aqui e falar: o direito positivo moderno, posto e validado por normas e não decisões. Está errado. Então, por que eu estou enchendo o saco de vocês para essa questão conceitual? Porque é isso que pega na primeira fase. Se cair uma, não tem escapatória. O examinador vai brincar com esses conceitos. Ele vai falar que o direito positivo moderno é posto e validado por normas. Ele vai falar que na dimensão material ocorre, na verdade, aquilo que acontece na dimensão social. É isso que o examinador faz em primeira fase. Não tem como fugir. Tá? De toda forma, percebam como o Luhmann vai rompendo aí com as abordagens tradicionais sobre o direito, né? Como o direito se relaciona com a sociedade. É isso que importa você perceber cada vez mais. Vamos lá, vamos começar a especificar um pouquinho então o que seria essa legitimação pelo procedimento. Você já sabe que isso tem a ver com um tipo de sociedade que não pode se pautar por valores universais. A gente já falou sobre isso. O teu slide, ele fala assim, ó. A importância das organizações. Conceito, gente. As organizações são as responsáveis, evidentemente, por organizar o fluxo comunicativo dentro dos sistemas. César, tudo isso é muito abstrato, eu sei. Por isso que aí tem uns exemplos para facilitar um pouquinho. Quais são as principais organizações que operam em outros sistemas sociais? Nas empresas, no sistema econômico, são as empresas. No sistema científico, são as instituições de pesquisa e universidades, são justamente as organizações que organizam o fluxo de comunicação interno a cada um desses sistemas. No sistema educacional, é a escola. No sistema político, é o Estado. Faz sentido, né? Perceba que esse é o ponto, faz sentido o que o Luhmann está falando. Né? É uma descrição da sociedade como um todo. Né? Esse é o ponto. No sistema religioso, quais são as organizações que organizam fluxo comunicativo? As igrejas. No direito, e isso lembra daquela pergunta feita no começo,
Quais são as organizações que organizam o fluxo comunicativo no direito? Tribunais. Pessoal, e aí eu retomo um tema que eu já havia antecipado para vocês quando da pergunta da colega de vocês, a Sheila, que falou, e aí, mas não tem conexão, relação entre esses sistemas? Tem bastante. Olha a questão dos tribunais, só para a gente voltar e perceba como isso vai se relacionar com o problema de legitimidade, hein? Ó a bomba que o Luhmann coloca na discussão. Para o Luhmann, os tribunais estão no centro do sistema jurídico. E a legislação estaria na periferia do sistema jurídico, em contato com os outros sistemas. Lembra do desenho que eu fiz aqui para você? Eu até falei, qual que é o acoplamento estrutural do direito com a política? Constituição. Qual é o acoplamento estrutural do direito com a economia? Contratos. Tá? Propriedade. Perceba a importância disso. Por quê? É isso que a gente vai chamar de inversão luhmanniana. Ora, já falei para você, mas está no slide também para te ajudar. Tradicionalmente, isso tem a ver com qualquer faculdade que você tenha feito. É certeza que você já ouviu esse tipo de explicação. Tradicionalmente, há uma subordinação hierárquica da jurisdição em relação à legislação. Ou seja, nós partimos do pressuposto, organizamos a teoria, organizamos a prática, organizamos movimentos políticos, organizamos protestos que entendem que a jurisdição, ou seja, a tomada de decisão pelos juízes, deve respeitar a legislação. Por quê? Porque a legislação é superior. Lembra o famoso triângulo do Kelvin? Né? Traiu, a gravidade é terrível. Aqui, obrigado. Lembra? Essa é a forma tradicional. Para o Luhmann, isso é bizarro. Não tem como entender o direito a partir desse tipo de formulação. Sei lá, se o Luhmann estivesse vivo, ele jamais falaria contra o golpe pela Constituição. Ele jamais falaria isso. Por quê? Não porque ele não gosta da Constituição, veja bem, mas porque ele fala, você pode gostar disso, mas o mundo não funciona com aquilo que você gosta. O mundo funciona a partir de outras questões. E para o Luhmann, quem está no centro do sistema jurídico são os tribunais. Volto a insistir, o Luhmann é um sociólogo, ele não está falando que o mundo deve ser assim, ele não está falando viva a magistratura, tchau Constituição, não é isso, por favor, tá? Não é isso, mas é importante perceber, e perceba, isso não é uma mera discussão teórica, hein? Porque, na verdade, se você aceita esse tipo de premissa e busca construir a prática a partir disso, programas políticos, movimentos, né, protestos a partir disso, isso vai trazer implicações. O Luhmann, ele subverte isso, afirmando que a legislação tem como função somente acomodar ou filtrar irritações provenientes de outros sistemas. Então, e aí as pessoas, voltem, olha a diferença, né? Pensa naquela pessoa do direito, que você com certeza conhece, não vale falar sou eu, né? Não se auto-intitule, né? Que fala assim, poxa, isso fica bastante claro no Bobbio, né, e no Kelvin, poxa, mas a legislação, ela é incoerente, poxa, a legislação tem lacuna, poxa, tem vários tipos penais que não são articulados de forma coerente, mas que coisa! E o Luhmann falaria, mas que obviedade? Por quê? Porque para o Luhmann essa ideia, essa construção de que a legislação deve seguir por princípios, um escalonamento claro, retilíneo, isso é loucura. Para o Luhmann a legislação é exatamente o que? Filtro de irritações provenientes de outros sistemas. Então, evidentemente, a legislação será uma zona. Isso significa que você queira defender isso? Não, você pode, inclusive, a partir dessa constatação, pensar em formas, então, de fechar essa legislação. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa, é a lei mais difícil do mundo, né? E o Luhmann fala, perceba a diferença disso. A legislação, então, para o Luhmann aí que está. Ele faz até uma brincadeirinha, né? A expectativa normativa dos juristas, né, de que a legislação será coerente, relacionada com a Constituição, com os princípios, né?
ela nunca se materializa. Por quê? Porque para o Luhmann o direito simplesmente não funciona a partir dessa perspectiva. A legislação está na periferia do sistema, ou seja, está em contato direto, membrana com outros sistemas. Tá? Então, lembrem-se disso, volta a insistir, o Luhmann sociólogo, ele não está defendendo que o direito deve ser assim. Ele está falando, olha, a minha teoria, como eu estou construindo, com as premissas interdisciplinares que a caracterizam, ela entende que o direito opera da seguinte forma, é dessa forma. Tudo bem? Consequentemente, e aí vem o absurdo, entre aspas, absurdo para o mainstream, né? O absurdo da teoria humaniana, que é falar, as decisões dos tribunais não são simples aplicações da lei, mas criações do direito. Então, para o Luhmann, o tribunal, de forma alguma, segue o que está numa legislação. Em hipótese, o tribunal, a decisão jurídica, ela não segue algo pré-estabelecido, mas ela cria. Mais do que criar, a legislação, ela não só cria, como ela tenta agarrar o futuro. Ela tenta tornar o futuro algo fruto de expectativa. Olha como está aqui no teu slide. As decisões dos tribunais não são simples aplicações da lei, mas criação do direito. As decisões não estão pré-determinadas por um passado, legislação, mas estão voltadas para o futuro, com a pretensão de determiná-lo, torná-lo suscetível a expectativas. Pessoal, isso muda radicalmente a forma como você não só entende o direito, mas como você se posiciona diante do próprio funcionamento do sistema jurídico. Tá? Isso é importante. E toda a carinha de prova objetiva. Tá? Olha como dá para você fazer várias questões com esse parágrafo, né? Falando, o direito em Luhmann defende isso. A decisão, por exemplo, o seu examinador, uma pessoa legal, bacana, agradável, pode fazer o seguinte, fazer assim, ó, as decisões dos tribunais cortam não. Fala assim, são simples aplicações da lei e criação. Não. Olha como dá. Meu argumento sincero é que o Luhmann cai em prova de concurso não por conta da riqueza conceitual, mas porque ele é excelente para fazer pegadinha. Excelente. É só minha opinião sincera. Mas, se você achar isso pertinente, presta atenção nos conceitos. Tá? É uma coisa tranquila fazer pegadinha com esse tipo de teoria. Tá? Por quê? Cara, porque ele incomoda. Porque você foi adestrado a pensar de forma totalmente diferente dos seus últimos 10 anos. Tá? Eu fui, todos nós fomos. O Luhmann rompe com isso, você sabe disso, já percebeu. Então é muito mais fácil você brincar com ele. Porque você tem certezas muito arraigadas da tua formação. Aliás, perceba, provavelmente o teu professor de Direito Constitucional vai negar absolutamente tudo que eu estou falando aqui agora a partir do Luhmann. Ou outras questões. Direito penal vai ter coisas absolutamente negando o que o Luhmann diz. Então, cuidado com isso para você se safar aí de pegadinhas do Luhmann, que ele é bastante propício para isso. Vamos lá, continuando. 30. Mentira, 105. Questão da legitimação pelo procedimento. Vamos lá, então. E aí que eu retomo algumas questões para ver se isso já está ficando claro para você. Contexto. Sempre contexto, pessoal. Na sociedade moderna não existe o quê? Centros de certeza transcendentais. Já falei isso para você várias vezes. É de propósito, para entrar na cabeça essa reflexão. Ou seja, Deus, um princípio absoluto com a famigerada unidade pessoa humana. Não. Para o Luhmann não é a partir daí que você explica como as coisas acontecem. Tá? Qual que é a consequência? O direito positivo não pode recorrer a nada externo a ele para se legitimar. Então, o problema da legitimação é um problema interno ao direito. Perceba a importância disso. Olha a tua prova falando, o problema da legitimação, dá uma descrição perfeita e chega no final e coloca, é um problema externo ao direito. É isso que acontece. Lembra que tem várias provas de defensoria da primeira fase que a filosofia e a sociologia lá no final. Você já está de saco cheio, você está cansado, você mal consegue ler o que tem uma coisa na outra, aí o cara dá uma descrição absolutamente correta, aí a última palavrinha falta um não. É isso. Então lembre-se, é assim que funciona. Toda a prova é isso. Tá?
Ora, nesse contexto, o que seria então a legitimação pelo procedimento? Essa é a resposta para aquilo que está no seu edital. O que seria a legitimação pelo procedimento? Em primeiro lugar, trata-se de uma legitimação que independe da motivação subjetiva, independe, tá? Volto a insistir, o Luma não está preocupado prioritariamente em saber se as pessoas vão seguir aquela conduta. Elas têm que aceitar aquele papel, aceitar aquela expectativa, trabalhar com aquilo, não necessariamente agir de acordo com isso, tá? Essa parte aqui dos sistemas sociais e psíquicos eu já especifico, fica em off. Ou seja, o conceito de legitimidade em Luhmann não tem qualquer carga normativa, tá? Pessoal, parênteses aqui, para explicar aquilo que está ali. A sociedade seria composta por sistemas sociais e não psíquicos que estariam no ambiente da sociedade. Isso é uma bomba. Entenda, essa é a razão pela qual o Luhmann é taxado de anti-humanista, tá? Mas por isso que nada no Luhmann tem a ver com se você acha isso legal ou não. Perceba, já falei para você que o Luhmann detesta o humanismo, tudo bem? Mas não no sentido de que detesta a humanidade. Não. Detesta o humanismo no sentido de transformá-lo em metodologia para a construção de teoria social. O que ele está querendo dizer? Ele está falando, ora, não dá para você querer construir uma teoria da sociedade, fala sobre política, fala sobre direito, fala sobre economia, tentando partir de conceitos pessoais, tentando partir de racionalidade do sujeito, tentando partir de valorações individualistas. Não dá. Por quê? Porque para o Luhmann isso é uma questão metodológica. Existe todo um amplo debate sobre isso, teorias da ação, não interessa para a gente. O que eu quero que você guarde, porque é isso que importa para a tua primeira fase, é entender que o Luhmann, a sociedade é caracterizada, como eu já falei para você, por diferenciação funcional de sistemas sociais. Perceba, em nenhum momento eu falei para você que a sociedade é caracterizada pela forma como as pessoas se relacionam, que é o tipo de abordagem tradicional. Não. O Luhmann chama isso de ambiente da sociedade. Tá? Então, só com cuidado com isso. Para o Luhmann, as pessoas, você que está me assistindo, todas as pessoas que estão aqui, tá? Todos nós estamos, muitas aspas, fora da sociedade, no sentido de que a sociedade, para o Luhmann, ele entende só a partir da relação desses sistemas sociais. Isso significa que as pessoas não são importantes? Não, pelo contrário. Sem ambiente, o sistema social desaparece. Então, é nesse imbricamento entre sistemas sociais, que fazem parte da sociedade, e pessoas que não fazem parte da sociedade, que o Luhmann constrói esse argumento. Por que eu estou falando sobre isso? Só porque é batata que sempre que alguém vai falar sobre o Luhmann, vai falar sobre essa questão anti-humanista. É uma questão metodológica. Tudo bem? A partir disso que ele constrói a ideia de que os sistemas sociais compõem a sociedade, não as pessoas. Tá? Vem cá. Eu falei para você também há um tempo atrás de algo que eu queria aprofundar oportunamente. Chegou a hora. O que é legitimidade? Por que a gente precisa saber o que é legitimidade? Ora, porque está no teu edital, que a grande questão da tua prova é saber a legitimidade do direito pelo procedimento. O que é legitimidade? Para o Luhmann. Consiste na disposição generalizada para aceitar decisões de conteúdo ainda não definido dentro de certos limites de tolerância. Pessoal, perceba como a teoria ela é absolutamente fechada. Tudo se conecta com tudo. Ora, se o Luhmann todo o tempo fala que para você generalizar a expectativa normativa, lembra, eu não dependo da sua conduta, porque não é isso que importa. Para o Luhmann, a função de generalização de expectativa normativa diz a ver com segurança da expectativa. Enfatizei isso para você. É a segurança da expectativa, não é o seu comportamento. Consequentemente, a legitimidade, olha lá, é a disposição generalizada de todos para aceitar decisões de conteúdo ainda não definido. É um conceito absolutamente abstrato e formal que permite ele relacionar legitimidade e direito.
Então, o direito, a legitimidade do direito, volto a insistir, ela não tem nada a ver com outras teorias que falam que o direito é legítimo quando é justo. O direito é legítimo quando favorece, sei lá, o que aparece sempre? Bem comum. Não. O direito é legítimo quando ele consegue alcançar essa disposição generalizada para aceitar decisões cujo conteúdo ainda não foi definido. É isso que importa. Perceba como a gente vai fechando aí o círculo. Muito que bem, está acabando, pessoal, eu prometo, tá? Pergunta óbvia. E aí, eu volto sempre, só para deixar bastante claro para você onde eu estou no teu edital, tá? No teu edital tem uma parte ali que está a questão dos papéis sociais, tá aqui. A gente já falou sobre papéis sociais, lembra? Quando a gente foi falar sobre generalização das expectativas normativas na dimensão material, eu falei sobre papéis. Isso volta exatamente aqui. Por quê? Ok, como garantir a força vinculante de um sistema jurídico que é sempre contingente, sempre mutável? Pessoal, por que o direito é sempre contingente, sempre mutável? Vocês sabem a resposta. Porque o direito é caracterizado por decisões dos tribunais. Só que essas decisões dos tribunais, elas não são tomadas por um passado pré-estabelecido, por legislação. Não é essa a premissa do Luhmann. Ora, se a decisão do tribunal ela busca vincular o futuro, é claro que o direito sempre vai ser o quê? Contingente, mutável. Ah, mas e essa dinâmica? É isso que está a dinâmica do direito, tá? Ora, conseguindo tal disposição generalizada para aceitar decisões. Como que a gente consegue isso? Resposta, está aqui no seu slide. Mediante a utilização de procedimentos. Essa resposta é clara, está no teu próprio edital. Por quê? Eu consigo me legitimar por procedimentos. Presta atenção em como o argumento é construído. Vou voltar para ficar claro aqui. Pensa assim, direito. Como ocorre a legitimação do direito? Resposta. Legitimação pelo procedimento. Ok. O que é legitimidade para o Luhmann? Disposição generalizada para aceitar decisões de conteúdo ainda não definido. Tudo bem? Então a gente sabe que o direito se legitima pelo procedimento. A gente sabe o que é legitimidade para o Luhmann e agora a gente vai saber o que é procedimento para o Luhmann. Procedimento para o Luhmann. Não tem como fugir do conceito, hein? Prova teste. Tipo especial, sistema social, que tem uma função específica. Elaboração de decisões vinculativas. Importa tomar uma decisão e não saber se as pessoas seguirão ou não a decisão. Tá? Atenção, isso não significa que o direito se legitime pelo direito processual. Cuidado com isso. Procedimento é algo maior do que processos. Trata-se daquela dimensão social de institucionalização das expectativas que eu havia manifestado. Então, olha, presta atenção, ouve o que eu vou dizer. É super formal, mesmo. César, mas eu achei muito formal abstrato. Só pode ser. Por quê? Porque o Luhmann em nenhum momento vai definir essas questões a partir de conteúdo. Então, é esse jogo que você tem que fazer para a prova-teste. A função do direito, generalizar expectativas normativas em 3 dimensões. Como eu legitimo o direito? Ele é legitimado por procedimentos. O que é legitimidade? Disposição para aceitar decisões cujo conteúdo ainda não foi estabelecido. E o que é o procedimento? É justamente aquele instrumento que permite a elaboração de decisões vinculantes, que vinculam, tudo se conecta. Esse é o ponto que você tem que perceber. E presta atenção, por que eu coloquei isso no slide para você? Porque se cair prova, é isso que vai estar para te pegar. Em algum momento da descrição do teu examinador, ele vai colocar alguma caracterização que não é essa. Tá? Então, atenção a isso. Tá? Eu estou colocando isso não para te torturar. É só porque é isso que o teu examinador vai procurar fazer na prova para te pegar. Mas é essa a ideia. O direito se legitima por procedimentos. Você já sabe o que é legitimidade, você já sabe o que é procedimentos. É tão somente a legitimidade, a disposição para aceitar uma decisão cujo conteúdo não está ainda definido. E o procedimento é exatamente o quê?
aquilo que permite a elaboração de decisão que vincula. É só isso. Não é nada mais do que isso. César, você é louco? Tudo bem. Mas o que importa é estar claro conceitualmente, porque é isso que importa na prova teste. Beleza? Por fim, vamos discutir aí 2 últimos temas que aparecem aí no seu edital, que diz respeito à autonomia, tá? Dos procedimentos, a questão dos papéis e descarga. A gente vai falar sobre isso brevemente, tá? Questão da legitimação pelo procedimento. Os procedimentos são autônomos. O que era o procedimento mesmo? Aquele tipo específico de sistema social que permite decisão vinculante. Tá, eles são autônomos. Ou seja, percebam como tudo isso tem a ver com o que foi dito anteriormente. Esses procedimentos que justamente permitem uma decisão vinculante, é isso que importa, esses procedimentos são capazes de orientar os processos de intercâmbio, ou como a colega colocou antes, né, de relacionamento com o ambiente, com o sistema político, com o sistema econômico, tá? A partir de estruturas e métodos, o que é importante aqui? Próprios. Ou seja, o procedimento, pessoal, lembra que eu falei para você o que é importante no conceito de autopoiese do Luhmann? É a ideia de que os sistemas constroem seus próprios elementos, né? Consequentemente, o procedimento, olha como tudo está concatenado. Se o direito se legitima pelo procedimento, é claro que o procedimento ele só vai poder ser produzido internamente. É essa a ideia que a gente chama de recursividade, é sempre recursivo, sempre remonta às premissas já colocadas pelo Luhmann. Tá? E é justamente essa autonomia, ou seja, de lidar tão somente com os procedimentos que o próprio direito cria, é isso que dá espaço de manobra para a atuação dos participantes. É isso que dá espaço de manobra para juízes, promotores, defensores, advogados, né, utilizarem os procedimentos e, com base nos procedimentos, falar, olha, calma lá, essa é uma questão jurídica. Se tem uma implicação política, se tem uma implicação econômica, não posso fazer nada. É uma questão jurídica isso. Olha, e perceba como a gente ouve isso no dia a dia, né? Essa ideia de que, não, mas calma, isso é legal, isso é político, isso é razoável, são outros 500. É exatamente isso que o Luhmann está querendo dizer. O direito constrói essa autonomia dos procedimentos para se imunizar contra essas demandas de outros sistemas. Ah, mas esse procedimento não é justo. Mas o que é justo no capitalismo? Veja só, né? Isso aqui é tão somente uma perspectiva legal. É esse tipo de argumento que importa aqui para o Luhmann, tá? É isso que permite também o que ele chama, né, a construção de um compromisso. Tá? Nesse sentido, né, o direito ele vai se imunizando, as pessoas que vão participando do processo, muitas vezes sem perceber, elas vão se imunizando. Né? A ideia de que aquilo é tão somente uma norma, eu não posso fazer outra coisa. Ah, mas isso implica custos sociais terríveis. Foi mal. Né? Olha como isso tem a ver com o processo de impeachment, vulgo golpe. Então, é esse o ponto que você tem que destacar quando a gente discute o porquê que o Luhmann hoje é tão lido, porquê que hoje ele é tão discutido. Por quê? Porque o que ele diz, as pessoas até brincam, né? As pessoas que viram humanoides, né, esse encantamento dos conceitos, né? E a palavra é essa mesmo, encantamento. Por quê? Porque você começa a ler um negócio que você olha para a realidade e fala, poxa, tem alguma relação, né? Tipo, se para isso mesmo. Né? Porque, e aí você olha para outras teorias e fala, não, porque o consenso intersubjetivo que faz com que todos reconheçam como pessoas autônomas em direção à construção da paz perpétua. Dormiram, né? Não tem nada a ver com o mundo. Olha para a sua janela, e vê se o mundo tem alguma coisa a ver com isso. Não tem. Zero. Então, é esse o ponto crítico aí do Luhmann para discutir como descrever a sociedade. Tá? Aqui eu só enfatizei uma questão aqui do problema da aceitação das decisões. Né? Perguntinha que eu coloquei. Como a participação no processo jurídico, agora é processo, como a participação no processo jurídico fortalece a disposição dos cidadãos para aceitarem decisões como obrigatórias, independentemente do conteúdo. E olha de novo como a teoria do Luhmann se retroalimenta, tem tudo a ver com o que eu falei antes. Quer dizer, olha como o direito é sacana, né, praticamente. Porque ele incorpora as pessoas como testemunha,
como réu, como juiz, como promotor, como você, futuro defensor, né? E isso faz com que as próprias pessoas passem a acreditar naquela ideia do direito. É esse o ponto do Luhmann. Ele fala, por que as pessoas passam a acreditar nesse conteúdo que ainda não foi definido? Porque elas vivem papéis sociais muito bem estabelecidos, com uma história secular, né? O direito não faz pesquisa empírica, ou se faz muito mal, mas a questão aí são as discussões em sociologia empíricas, né? Sobre justamente, por exemplo, um negócio que você está careca, você fala, imparcialidade do juiz. Mas isso não é só um discurso para ocultar. Né? As pessoas vivenciam, tem gente que acredita, que tem essa bandeira. Né? E por quê? Porque isso é um papel social. É esse o ponto que o Luhmann está querendo colocar. É isso que garante que as pessoas, né, quando participam do processo jurídico, aceitem uma decisão. Né? É o famoso exemplo da pessoa que passa a participar de um processo. A criminologia vai falar muito sobre isso. O etiquetamento, né? Perceba a importância disso entre outros setores. Né? Como o etiquetamento, o que é a questão do etiquetamento no labeling? Né? Quando você discute como o etiquetamento, né, consegue fazer com que uma pessoa seja vista de outra forma. Por quê? Porque é um papel social. Ele é o reincidente. O reincidente não é a pessoa, né, mas é o papel social. Né? E olha como isso traz aderência, como as pessoas se deixam levar por isso. Né? Então, isso é muito importante para discutir como a sociedade funciona, no direito em particular, para entender como esses papéis permitem essa aceitação do conteúdo jurídico, tá, pessoal? Vamos lá. A adoção de papéis, então, que eu já tinha falado para você, que é importantíssima, tá? É o que? Um mecanismo social para fomentar essa disposição nos cidadãos. Né? Uma das discussões mais interessantes do Luhmann, só para acho que deixa isso mais claro, é quando o Luhmann discute política, o sistema político. Né? O papel social do cidadão que vota. Né? Existem inúmeras críticas à ideia de que o voto de fato seria uma forma de conseguir um mundo melhor. Mas nós temos um apego ao voto, né, de outro mundo. E o Luhmann fala, não é que é de outro mundo, é porque isso, a ideia do cidadão que vota e que com isso consegue, no caso da democracia representativa, ter um representante político, essa ideia é muito cara para nós. É um papel social que nós desempenhamos e que faz com que a gente acredite e aceite aquele sistema político. É isso que o Luhmann está falando. Né? Como esses papéis sociais influenciam o nosso dia a dia. Né? Se você quiser, tem discussões importantíssimas no campo, por exemplo, né, de discussões de gênero sobre isso. Né? Olha como isso tem tudo a ver com as discussões atuais sobre papel do homem e papel da mulher. O papel do conceito de família, né, do direito civil. Tudo isso passa por essa construção de papéis. Sempre, você sempre tem construção de papéis. Tá? Então, esse é o mecanismo social que permite você aceitar esse tipo de decisão. Né? Aqui é uma citação do Luhmann, evidentemente, esse defensor público eu que coloquei. Cada papel é obrigado, olha só, a um comportamento complementar nos papéis dos outros, onde implica um convite a conduzir-se de uma forma correspondente. O que o Luhmann está querendo dizer com isso? E aí tem muita pesquisa empírica do Luhmann, né? Quando ele fazia discussão sobre como funciona o processo judicial. Né? O advogado, né? Quando ele está atuando como advogado, quando tem um juiz na frente dele, ele está exercendo um papel ali. Só que esse papel é retroalimentado pelos outros. Né? Por isso que muitas vezes você se vê atuando de uma forma que fala, mas não era para eu ter feito isso, né? Mas muitas vezes você fala, mas a situação ali é aquela. E por que é aquela? Porque são papéis sociais estabelecidos. Né? Você não vai ter no meio de uma audiência, ou que dificilmente você vai ter no meio de uma audiência, alguém dando uma de louco. Pelo contrário, você vai ver toda aquela repetição da educação característica, né? Daquele trato, né? Quase que careta, né? Das pessoas. Tudo isso determina o seu posicionamento. Tudo isso condiciona a sua ação. É isso que o Luhmann está querendo colocar.
Tá? Por isso que tem muita discussão sobre a relação entre Luhmann e o livro Processo, né, do Kafka. Então, isso é importante, porque é como esses papéis sociais mudam as pessoas. Né? É isso que o Luhmann está querendo colocar. As citações que eu coloquei do Luhmann, só para exacerbar ainda mais isso, eu não vou ficar lendo também, porque é muito chato, vou só ler a última aqui, que é algo que ele coloca. Né? Essa questão dos papéis, o que o Luhmann diz? Esta é provavelmente a teoria secreta, é assim que ele chama, do processo jurídico, que, através do envolvimento no desempenho de um papel, como defensor, como juiz, como promotor, como advogado, tem um N aqui errado, se pode captar a personalidade, reestruturá-la a personalidade e motivá-la para a tomada de decisões. Ou seja, o que o Luhmann está dizendo é que no jogo, na encenação do processo, você ser defensor, em hipótese alguma, significa que você terá autonomia para fazer o que quiser. Você ser juiz, em hipótese alguma, significa que você terá autonomia para fazer o que quiser. Você ser promotor, em hipótese alguma, significa que você terá essa autonomia. Muito pelo contrário. Existem relações entre esses papéis pré-estabelecidas que vão te colocar no meio de disputas que talvez você hoje fale que não gostaria de entrar. Então, esse é um ponto que o Luhmann salienta bastante aí na discussão. Penúltimo slide, prometo. 10 horas, que horror. A questão dos desencargos, está lá no seu edital. Se você entrar na parte mais tranquila, se você sobreviveu até aqui, está tudo ótimo. O que é desencargo? Né? Desencargar, tirar uma responsabilidade. Em que sentido? Premissa, vamos lá, sempre. A legitimação pelo procedimento implica um sistema de representações de papéis. É óbvio, acabamos de falar sobre isso, certo? Mas, o que o Luhmann coloca? O efeito de compromisso derivado desses papéis, nessa relação, por exemplo, entre promotores, defensores, juízes, sabe aquele bate-papo que antecede algumas audiências? Isso tem seus limites. O que o Luhmann chama? Existem mecanismos de descargas que impedem que cada atuação seja atribuída à personalidade. Pausa. O que eu estou querendo dizer com isso? O Luhmann fala, olha, numa sociedade cada vez mais complexa, qual que é um dos grandes desafios do ser humano? Né? Ele encarna papéis sociais distintos o dia inteiro. Né? Então ele pode encarnar o papel social, dependendo do tipo de sociedade, do pai, depois ele encarna o papel social do professor, depois ele encarna o papel social do ajudante não sei o quê. Né? Pense em outras opções. Tem vários papéis sociais que nós vamos atuando conjuntamente no dia a dia. E o Luhmann coloca, mas alguns desses papéis sociais, por exemplo, o juiz, é um que ele menciona, ou outros também, né? Ele implica uma pressão na personalidade do indivíduo absurda. Imagina se a todo instante a pessoa, eu vou falar do caso do juiz porque é o caso que o Luhmann trabalha aqui. Imagina se a todo instante da vida do Kleber é um juiz. Imagina se toda a vida dele fosse pautada por uma análise sobre como aquilo que ele fez se relaciona ou não ao fato de ele ser juiz. É isso que o Luhmann está querendo dizer. Não dá. Né? A pessoa, quando assume alguns papéis sociais no direito, o defensor público é a mesma coisa, né? Não tem como você, em todo momento da vida daquela pessoa, avaliá-la, julgá-la, como se ela fosse a defensora pública, a juíza, a promotora. Não dá para fazer isso. Você tem que ter elementos, mecanismos de descarga, mecanismos que permitam que, em alguns momentos, fale, opa, isso não tem a ver com o fato de eu ser isso ou aquilo, estar naquele papel social. A ideia é essa. O que o Luhmann coloca aqui como duas formas de desencargo? Né? Volta a falar da questão da impessoalidade. A atribuição da ação impessoal, a impessoalidade do juiz. Por exemplo, em que sentido, César? Ora, uma decisão X que o juiz toma. Ah, mas aquela decisão não foi acertada e tudo mais. E a pessoa tem um argumento de falar, mas calma, eu sou impessoal, eu simplesmente segui a lei.
isso é um tipo o quê? De desencargo. Eu estou evitando um julgamento, uma avaliação da minha personalidade por um desencargo. Falando, ei, pera lá, eu só estou reagindo aos fatos que foram colocados. César, mas eu não concordo com isso. Não tem problema. O Lula não está preocupado com você concordar ou não. Não é esse o ponto. O Lula está falando, perceba como isso funciona assim. Esse é o ponto do Lula. Tá? O segundo caso que ele coloca ali, que ele chama de distanciamento expressivo, tá? Eu coloquei isso porque é como está no livro. Distanciamento expressivo do papel. Tá? Então, por exemplo, ele vai dizer um réu que decide permanecer em silêncio. Por exemplo, a pessoa lá, que é, ó o papel social, ó o estigma, né? A cronologia como vai deitar e rolar nisso. Né? O réu, né? Ele tem, por exemplo, o direito a permanecer em silêncio. Essa é uma forma de você tentar evitar que tudo que você comece a falar do nada vire contra você. Porque você já é réu naquele processo. Então você não vai começar a falar que nem um louco. Aliás, defensoras vão falar, calma, o que você quer dizer? Calma, o advogado, calma. Então, por quê? Perceba, é uma forma de você evitar isso. Né? Permanece em silêncio. Você permanecendo em silêncio, acabou. Você evita que venha uma chuva de avaliações sobre aquele papel social que você está exercendo. Então, a ideia de descargo, pessoal, é simplesmente o quê? Limite. Um limite ao tipo de papel social representado. E, por fim, tudo tem um fim, sempre, ainda bem. A questão da democratização da política é o último slide. O que isso significa? Tá? Antes de mais nada, como você já percebeu, né, acabei de falar de função do direito, legitimação pelo procedimento, o que é legitimidade, o que é procedimento, falei sobre papéis, falei sobre desencargo, falei sobre descarga, e aí chega a democratização da política. Por quê? Não sei. Pergunta para o seu examinador. É o último tópico, tá? Então, por isso que ele não tem tanta relação ali com o que foi dito antes. Daria até para colocar numa discussão prévia, faria mais sentido, mas eu segui mais ou menos aí a linha do que está no teu edital. Tá? Então, democratização da política. O que significa isso? E antes de mais nada, só foca aqui, que é fácil você perceber qual que é essa cara do Luhmann. Tá? Adivinha, você acha que o Luhmann vai ser um tipo de autor que vai falar... É isso aí, a democracia é o caminho para o mundo melhor, basta ter mais democracia que tudo fica melhor. Antes de você avaliar isso, basta você olhar para o mundo e perceber que nos últimos 40 anos nós tivemos cada vez mais democracia, cada vez mais tratados sobre direitos humanos, cada vez mais desigualdade social, cada vez mais concentração de renda, cada vez mais desigualdade social. Isso é fato, isso não é uma construção teórica. Então, como é que você responde a isso? Como é que você responde a essa situação do mundo que nos últimos 40 anos tem cada vez mais democracia, cada vez mais direitos humanos fundamentais, caso você goste, cada vez mais igualdade social, cada vez mais concentração de capital e por aí vai. Para você responder esse tipo de pergunta, ou você pode evidentemente moralizar a discussão e falar, não, a desigualdade é algo ruim. A questão é como a desigualdade é produzida. Como que ela consegue conviver com o aparato democrático? Por que isso acontece? Esse tipo de pergunta difícil que o Luhmann se interessa. Né? Não adianta falar, se tiver democracia, direitos humanos e a ONU... Não dá assim, não é assim, pelo contrário. Tá? E é um pouco isso que nutre a perspectiva do Luhmann sobre democracia. Tá? Só para fazer um contexto, os debates do Luhmann sobre democracia vão se tornar bastante famosos por conta do posicionamento dele quanto a maio de 68, né? E nesse contexto então, de lutas políticas, pedindo cada vez mais democracia, e a perspectiva do Luhmann, coerentemente com a teoria dele, com a metodologia dele, claro que você pode não aceitar, sinta-se à vontade, mas acerta a prova. O que importa é, para o Luhmann, evidentemente, jamais ele vai falar, sem dúvida, uma sociedade melhor, uma sociedade mais democrática. De forma alguma. Por quê? Porque para ele, esse tipo de raciocínio meio que parte de uma externalidade do tipo a democracia, né? E aí se ela se implementa de alguma forma no mundo, assim, vai entrando, encaixando em alguns lugares, aí o mundo fica melhor. E o Luhmann vai falar, você está louco?
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ele vai falar qual é o significado, né, da democratização da política. É aí que entra a discussão. Vem para o slide. Para o Luhmann, né, a questão principal é como que o poder lida com uma complexidade cada vez maior. Né? Ou seja, o poder, lembra lá daquele slide com a tabela? O poder é o medium, é o meio de comunicação simbolicamente generalizado, tá? Da política. Então, como que o poder atua numa sociedade cada vez mais complexa? E o Luhmann, de cara, vai cortar respostas do tipo povo, coisas assim. Ele vai falar, em hipótese alguma, né, teorias que buscam compreender isso a partir do exercício hierárquico da soberania podem dar uma resposta satisfatória. Em hipótese alguma, teorias que partem da noção do povo podem dar uma resposta satisfatória. Ele vai falar, de forma alguma, uma sociedade cada vez mais complexa, onde sistemas sociais estão cada vez mais conectados com outros. Né? Que povo é esse que está decidindo? Assim, isso já é uma discussão crítica em teoria da representação política. E o Luhmann bebe muito disso e fala, não dá. E o Luhmann lembre-se sempre, ele está procurando descrever como o sistema político, no caso, funciona. Ele vai falar como é que esse sistema político vai funcionar. Forma político-partidária. E quando ele diz isso, volta a insistir, ele não está falando, olha, precisamos defender os partidos. Não é isso que ele está colocando. Ele está falando, perceba, a organização da política em sua forma partidária democrática é a resposta da política num sistema de alta complexidade. Qual partido vai ganhar? Se serão muitos, se serão poucos, se será coligação, se não tem coligação, se é de esquerda, de direita, centro-esquerda, centro-direita, centro sei lá o quê. São outros 500, mas é a forma político-partidária que vai conseguir dar uma resposta aos problemas e à complexidade cada vez maior da sociedade. Olha aqui no slide. Tá? Os processos políticos, é a última parte aqui, ganham forma na política partidária. Tá? Eles têm a função de reduzir a complexidade. É sempre essa a premissa, pessoal. Que lembra, o mundo é sempre muito complexo, você precisa ter redução dessa complexidade. Se você for parar para pensar nisso o dia inteiro, você morre, literalmente. Tá? Como que a política reduz as inúmeras demandas que chegam à política, do direito, da economia, da educação, das pessoas? Como que ela faz isso? Ela reduz essa complexidade através do recurso à legislação e às eleições. Então, olha a diferença, tá? O Luhmann não está falando eleição funciona porque o povo pode se manifestar e com isso nós temos um componente democrático que se manifesta periodicamente, tendo em vista. As eleições são importantes, por quê? Porque é uma forma da política na sociedade moderna responder à avalanche de demandas que entram no sistema político. Tá? É este o sentido da democratização da política. Então, por favor, na tua prova lá, quando tiver lá democratização da política, não tem sentido normativo, tá? No sentido, a política antes era monárquica e agora é democrática. Não é isso que interessa. O que interessa por Luhmann é democratização da política é uma forma, via política partidária, que consegue dar respostas ao aumento de complexidade que caracteriza uma sociedade moderna funcionalmente diferenciada em inúmeros sistemas sociais autônomos, fechados operacionalmente, abertos cognitivamente, que tem várias demandas sendo impostas ao sistema político. É isso. Então, espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Se você eventualmente se perguntar, poxa, isso é um resumo, como que eu posso pensar nisso na prova? Foca na segunda parte. A primeira parte foi, de forma proposital, uma introdução para você entender os conceitos, né? É mais fácil dar a aula sobre isso, explicando o porquê de alguns conceitos. Evidentemente que na prova, pouco importa se você entender o conceito, mas marcar errado. Né? Então, na hora da prova, o que importa é aquele conceitinho específico. Então, foque na segunda parte. Mas lembre-se que a vida não é fácil, depois da primeira fase vem a segunda fase. E aí é a prova dissertativa.
E aí você vai ter que entender conceito para falar caso caia lumo, tá? A gente pode rezar para que isso não aconteça. De toda forma, eu fico à disposição para todas, para todos, para ajudar no que for necessário. Esse material de apoio de alguma forma chegará a vocês. E é isso. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Até a próxima.